Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 26. Não, gente, 25. A gente vai ler também o início do 26. Você sabe que é o mesmo texto, né? 25 e 26 é o mesmo texto. Quem dividiu a Bíblia em capítulos posteriormente foram os editores, para facilitar a gente achar os textos. Vamos ler a última parábola de Jesus em Mateus. E essa parábola, ela tem um peso em nossas vidas que às vezes talvez a gente não faça ideia do quanto isso aqui pesa para mim e para você. Quero cumprimentar também quem está assistindo pelo YouTube, dizer que é uma alegria ter a sua companhia, pedir que você deixe o like, comente, se inscreva, compartilhe. Também pode pedir oração no chat, que alguém vai orar por você de verdade. Mateus 25, versículo 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas dos bodes. Ovelhas e bodes estão, a princípio, misturados, mas o Senhor vai separá-los. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Continue um pouquinho o texto. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Meus irmãos, não sei quantos lembram, algumas semanas atrás eu preguei aqui sobre a genealogia de Jesus, dando uma ênfase nas mulheres sem honra
aparente, sem honra inata, que aparecem nessa genealogia, mas que são honradas pela graça de Deus. Vocês lembram disso? Vocês lembram que eu falei que o Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia porque ele foi escrito prioritariamente para evangelizar judeus? Lembram disso? Que a genealogia era tipo um documento de identidade, de apresentação do Messias para o povo judaico. Vocês lembram disso? Então, esse Evangelho de Mateus, como ele tem essa característica de evangelizar judeus, ele vai se preocupar como nenhum dos outros evangelhos, ele vai se preocupar muito mais do que... Marcos quase não se preocupa com isso. Muito mais do que João, que também tem outra ênfase. Lucas se preocupa um tanto, mas Mateus ainda mais em apresentar a doutrina de Jesus. Por quê? Porque os judeus, eles valorizavam, eles estavam acostumados a conhecer a doutrina dos seus rabinos, dos seus mestres. E aqui Mateus quer apresentar o rabino Messias mostrando profundamente a doutrina dele. Por isso, por exemplo, que logo depois de apresentar Jesus na infância, nascimento, tal, batismo, ele já começa no capítulo 5 a mostrar a essência da doutrina de Jesus, que é o Sermão do Monte. Capítulo 5 até o capítulo 7. E lá nesse Sermão do Monte tem alguns dos textos mais famosos de todos os tempos. Por exemplo, o texto bíblico mais famoso de todos os tempos está no Sermão do Monte, que é o Pai Nosso. O segundo texto bíblico mais famoso é o Salmo 23. Então Mateus ele vai se preocupar em mostrar a doutrina, contar várias parábolas. Mas, gente, pense comigo. Quando eu estou preocupado em construir uma mensagem, eu deixo o principal para que momento? Para o final, para a conclusão. Concorda comigo? Eu vou construindo uma doutrina, eu vou construindo uma mensagem, para no final apresentar o ponto de chegada daquele livro, daquela mensagem. E aqui, essa parábola das ovelhas e dos bodes é o ponto final da doutrina de Jesus que Mateus está nos ensinando. Depois disso, vem traição, crucificação e ressurreição. Então, Mateus basicamente faz uma coisa. Ele apresenta Jesus do capítulo 1 até o capítulo 4. Capítulo 5 até o 25, 26, começo do 20, até o 25, ele mostra a doutrina de Jesus. E no final, ele vai mostrar a morte e a ressurreição de Jesus. Mas o encerramento da doutrina é na parábola das ovelhas e dos bodes. É como se tudo que fosse ensinado nos levasse a esse momento. E eu lhe digo, tudo que a gente ouve vai nos levar a esse momento. Bodes e ovelhas são pessoas que creem em Jesus. Os dois grupos são pessoas que dizem a ele, Senhor, Senhor. Mas um é bode e vai ser condenado. Outro é ovelha e vai entrar no reino eterno. E o que eu faço com isso? Vamos tentar entender. Uma coisa importante é você entender que Mateus está apresentando Jesus como um novo Moisés, um Moisés superior. Moisés é a figura mais importante do Antigo Testamento. Inclusive, uma coisa interessante para a gente pensa assim, qual a parte mais importante do Antigo Testamento para os judeus, por exemplo, mesmo? É a Torá, como eles chamam, né? A lei. Quando ele fala a lei, a Torá, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Qual que você mais gosta deles, Diogo? Pô, Gênesis, disparado. Minha paixão. Só que ele não é o mais importante, sabia? Longe disso.
Gênesis, gente, na verdade, em Gênesis não aparece o personagem mais importante do Pentateuco, que é Moisés. Moisés é mais importante do que Abraão. Moisés é mais importante do que Jacó. Veja, por exemplo, João 1,17. Eles contrapõem os dois, fala assim: porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Só Jesus supera Moisés. Então a figura mais importante da antiga aliança é Moisés, não é Abraão, não é Jacó, não é José, é Moisés. Moisés aparece em Gênesis, gente? Não. Gênesis, na verdade, é para te introduzir em Êxodo, onde Moisés aparece. Gênesis termina com José, já velho no Egito, dizendo à casa de Jacó: olha, eu vou morrer, mas Deus vai levantar um libertador. Quem é o libertador? Moisés. Gênesis é para introduzir Moisés, que chega em Êxodo. Aí em Êxodo vai aparecer o grande herói do Pentateuco, da lei, como é chamado. É tão ele, que um dos sinônimos de Torá, de lei, de Pentateuco, é Moisés. Às vezes ele fala assim, e está em Moisés, no início. Porque ele, pela tradição, ele que formulou, né, o Pentateuco. Mas quando surge Moisés, qual é a coisa mais importante que ele vai fazer? Libertar o povo do Egito? Não. Receber a lei de Deus. É a coisa mais importante que ele vai fazer. Por isso, sabe qual é o coração do Pentateuco? O mais chato, Levítico. O que você pula. É o mais importante. É a essência de tudo. Era o que os judeus liam e reliam. Meditar na tua lei é, sobretudo, ficar lendo Levítico. Porque, Gênesis, introdução. Êxodo apresenta o herói, que é quando a história começa, né, a crescer. Levítico é o auge. Números é para contar um pouco da história do povo no deserto e tal, para valorizar Deuteronômio, que sabe o que significa Deuteronômio? Repetição da lei. Porque o que mais importa no Pentateuco, na Torá, é a lei. Torá significa lei, inclusive. Então a coisa mais importante que Moisés fez foi trazer a lei. Aí então, Jesus, quando está ensinando, como os rabinos faziam, sempre fizeram, ele vai interpretando a lei de Moisés e trazendo o esclarecimento. E como ele é maior do que Moisés, ele traz mais luz do que o próprio Moisés. Então, havia uma discussão comum da época que era a seguinte: qual é a essência da coisa? Porque isso é importante, sabe, gente? Isso é um costume que eu tenho e eu acho que me ajuda muito. Pega ele também. Em tudo. Pega ele e cá, qual é o objetivo disso tudo? Qual é a essência? Para que isso? O pastor está falando de trazer, o pastor está falando disso. Então, para quê? Precisa mesmo? Qual é a essência disso? Para onde isso vai? Isso é bom. Então já havia essa discussão. Para que tanta lei, tanto mandamento? Onde Deus quer chegar? E perguntaram a Jesus isso. Ele responde em Marcos 12, 9, ele responde em Mateus 22, 36. Ele diz, pergunta assim: Jesus, qual é o principal mandamento? Perguntam de quantos mandamentos, gente? Perguntam de quantos mandamentos? Eu estou falando embolado hoje. Perguntam de quantos mandamentos, gente? Diga um. Mas ele responde 2, por quê? Senhor, qual é o principal mandamento? Ele fala, o principal é esse. Aí cita Deuteronômio 6,5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força e tal. Mas sem ninguém perguntar, ele traz para a conversa um texto de Levítico, o coração da Torá. Levítico 19, 18. E o segundo, semelhante a este, tão importante quanto este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não tem mandamentos maiores do que esses. Por que perguntam de um e ele fala 2? Porque esses mandamentos são inseparáveis. E mais do que isso, porque o segundo é o cumprimento do primeiro. O primeiro, na verdade, ele só se realiza no segundo. O primeiro é o fundamento mesmo, mas ele só ganha vida no segundo.
Paulo vai dizer em Gálatas 5,14 que toda a lei se resume em um só mandamento. Qual, gente? Amar o próximo como a ti mesmo. Não amar a Deus, não, amar o próximo. Porque o amor ao próximo é onde o amor a Deus se manifesta. A mesma coisa ele diz em Romanos 13, do 8 em diante. Ele fala, quem ama o próximo cumpriu toda a lei, porque o cumprimento da lei é o amor. Na verdade, o que Jesus está ensinando, o que Paulo também está ensinando, o Tiago também ensina isso, é que o que Deus na verdade quer, o que o amor a Deus gera, na verdade, é amor ao próximo. É o que Deus quer. Em 1 João capítulo 4, versículo 7 em diante, diz que quem ama, e ali é amar o próximo, não é amar Deus, não, é amar gente. Quem ama o seu irmão, quem ama pessoas, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Aí no 12 ele fala assim, ó, ninguém nunca viu a Deus. Se amarmos o nosso irmão, Deus permanece em nós. Observe que não há espaço aqui para uma espiritualidade que se concentra em Deus, em Deus, em Deus, em oração, em oração, em orações infinitas, em culto, em culto, em culto, jejum e culto, e leitura bíblica, e culto, e oração, e oração. E não se manifesta na horizontal. Deus não quer isso. Deus está nos dizendo em Jesus Cristo, se você não amar o próximo, você não me ama. Se você, a sua experiência comigo não é verdadeira. Olha o que Tiago fala, gente. Em Tiago 2,15, ele fala assim, ó, se o seu irmão tiver fome, e você disser a ele, né, como quem dá uma palavra profética, né? Vá em paz, que Deus te alimente, que Deus te ajude, e não fizer nada por ele, fala, essa fé sua, que parece tão espiritual, tão profética, ela não vale nada, ela é morta. Porque essa fé que não faz nascer obra é mentira. Só existe uma fé verdadeira, é a fé que gera obra, e é o que Deus quer. Uma vez eu estava dirigindo, acho que viajando com meus filhos, aí meu menor tentando interagir com minha maior, e minha maior desprezando ele, mais velha, mais nova, chata, né? Desprezando, aí o bichinho entrou naquele entrou em crise. Ficou mal, e psicólogo também, vai traumatizar meu filho, vai. Aí fiquei preocupado, você imagina a terapia lá no futuro já. Aí eu falei com ela, não, mas porque ele não sei o que, ele não sei o que. Aí eu perguntei ela assim, eu falei, minha filha, Maria, você me ama? Papai, você está perguntando isso? Eu te amo, você ama, sim. Agora ele. Deixa eu ver se ele falar uma coisa. Eu não preciso de nada seu, graças a Deus. Eu sou adulto, não preciso de nada seu, estou aqui na minha. Você nem chega aqui, eu estou aqui na frente, você está aí atrás. Se você me ama, ame seu irmão. É o que eu quero de você. Meu irmão, em nome de... Quando é que a gente vai entender, gente, que o que Deus quer de nós é que a gente ame o nosso irmão, gente? Deixa eu lhe mostrar, vai ter que mostrar. Isaías capítulo 1. Leia o capítulo todo. Deus falou assim, eu estou cansado dos cultos de vocês. Vocês fazem culto, e faz culto, e ora, e culto, eu não aguento mais. Parem. Vocês me chateiam. Vocês me aborrecem. Estou de saco cheio de vocês. Olha o versículo 15. Quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Não aguento nem olhar para vocês. Mesmo que multipliquem as suas orações. O segredo é orar muito.
mesmo que multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe dos meus olhos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam o oprimido, lutem pelo direito do órfão, defendam a causa da viúva. Aí ele fala, se você fizer isso, aí você vai clamar e eu vou te ouvir. Mas se você não fizer isso, não venha me usar como entorpecente, não. Porque essa é a espiritualidade que muitos estão vivendo. Usam Deus como um entorpecente para sair da realidade. Eu me senti bem. Arrepio. Senti a presença. O poder. Pastor, tem que ter mais culto. Mais culto, agora é vigília. Não, é culto 24 horas. É louvor. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Ele fala, pare, se você não cuidar do que me interessa, eu não quero. Na verdade, Deus quer que você ore, sabe para quê? Para receber a graça dele e poder ir amar. É receber dele, você precisa orar, você precisa buscar, mas para amar. Pastor, duvido você falar do jejum. O jejum é poderoso. Jejum, eu já li um livro. Se eu jejuar, Deus não aguenta. Isaías mesmo, 58:6, ó. Olha para aqui, ó. O jejum que eu desejo não é este? Saltar, o jejum que eu desejo. Gente, essas coisas que não faz sentido nenhum. A pessoa pensa que Deus gosta de ver ele passando fome, Deus fica amarradão. Não, mas gente, é uma coisa que não tem noção, meu Deus do céu. Deus está assistindo o céu, aí vê um crente passando fome. Rapaz, que lindo. Rapaz. Olha ali, Gabriel, vou abençoar. Eu amo ver um crente passando. Ali, ó, vai desmaiar, ó. Baixou a pressão. Aleluia. Agora que eu gosto, agora que eu entro com a providência. Gente, maluquice, gente. Maluquice. É espiritualidade desprovida de sentido. É só entorpecência, é só viagem na maionese. Não aguento mais isso, gente. Acho que não era para pregar hoje não, porque hoje eu não estou mesmo... Dá misericórdia da minha vida. Vai para cá. Para que serve o bendito do jejum? É para você ficar sensível à dor de quem sofre. É para você se desentorpecer e não para se entorpecer mais. É para você olhar mais para o próximo. Olha, vamos ler. Isaías 58:6. O jejum que eu desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça? Desatar as cordas do jugo? Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então a sua luz romperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Jejum cura. Um jejum que cura fazer o bem. Ele diz, opa, está fazendo bem? Vou dar mais saúde a ele para fazer mais o bem ainda. A sua cura romperá. Aleluia. Cadê a parte do texto que eu estava lendo? Contou família satisfaz. Aqui, ó. Ó. Então a sua luz romperá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar o carboidrato, é assim, gente? É mais forte do que eu. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor.
Sabe o que é julgo opressor? É tratar mal quem é mais fraco que você. Se você vai tratar mal o seu funcionário, a glória de Deus vai se manifestar. Glória de Deus, a gente não vai ficar chapadão, não. É a graça se manifestando em bondade, em amor, em misericórdia. Gente, vocês acham que o Éden, como vocês acham que era o Éden? Era Adão e Eva profetizando assim, é? Falando em línguas? Era Adão e Eva nos dons, nos mistérios? Não. Porque todos esses dons, todas essas coisas, é para chegar ao objetivo que eles já tinham no Éden, que é amor. Quer viver em paz. Quer se amar. Por isso que no novo Éden, que é a nova Jerusalém, não tem mais dom nenhum. Eu não vou mais pregar mais nada lá. Paulo fala em 1 Coríntios 13:8, as profecias cessarão, o dom cessará. Não cessou ainda, eu não sou sensacionista, eu creio que existe. Mas o fim deles é o amor. No Éden não tem mais profecia, não tem mais língua, não tem mais cura. Por quê? Porque o amor, que é o único que dura para sempre, ele venceu e reinou. E é sobre isso. E é por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13, quando os caras estão brigando por dons, ele fala, rapaz, esqueça isso, o caminho mais excelente não é esse, ainda que eu fale línguas e fale toda a ciência, toda a profecia do mundo, se eu não tiver amor, não serei nada. Não serve para nada. O dom só serve se for para amar. Não é dom por dom. Deus não está querendo. Tem gente que acha que a vontade de Deus é olhar para a terra, está todo mundo profetizando assim, ó, na rua, e falando em línguas, e pregando, e cantando. Não, gente, isso aí não, isso é um hospício. Deus não quer isso, não. O que Deus quer é olhar para a terra e ver todo mundo se amando. E que a profecia sirva o amor. Que a língua, seja qual for, sirva o amor. Que a pregação sirva o amor. Que o culto sirva o amor. Se não servir o amor, não serve para nada. Se você não sair daqui amando mais, esse culto não serve para nada. Para nada. E se eu falar todos os dons, todas as línguas, toda a ciência, e eu não amar, nada serei. A espiritualidade está a serviço do propósito maior que é o amor. Não é espírito por espírito. É espírito de amor. Porque Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Eu vou continuar com o texto de Isaías, ó. Se você eliminar, o julgo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, e com renúncia própria, observe, olha o jejum que ele quer, é o jejum que ele quer. Com renúncia própria, você beneficiar os famintos. Não é só dar o que você sobra, não. Só dar o que sobra, não. É renunciar, é tirar do que é duro para você, para alimentar o faminto. É partir o seu pão no meio. Não dá só migalha não, aqui ó. Com renúncia própria você alimentar o faminto. E satisfazer o anseio dos aflitos. Então a sua luz despontará nas trevas. E a sua noite será como meio-dia. O Senhor guiará continuamente você. Satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aqui não é promessa para quem faz vigília, não. É promessa para quem cuida do próximo. E para que serve esse pastor? Para que serve esse culto? Então, para que a gente está aqui? Vamos cuidar do próximo. Para que a gente está fazendo o que aqui, pastor? Vou lhe explicar para que a gente está aqui. Tem uma função a gente estar aqui. Mas você tem que entender como é que funciona. Porque, de fato, senão a gente fica alienado, gente. A gente fica totalmente, enfim. Para quem pensa é chato. Para quem não pensa que é só sentir, aí beleza. Mas para quem junta um com um, é para quê? Você entende? Aí o problema é o seguinte.
Porque alguns pensam muito e aí ficam assim, então beleza, então a gente descarta toda a religião, a gente descarta a espiritualidade. Para que isso? Se tudo que é preciso fazer mesmo é amar o próximo, é fazer o bem, vamos fazer o bem, acabou. De espiritualidade, de religião. E é uma ideia interessante. Só que eles não entendem uma coisa. Eles não entendem que Deus não está falando simplesmente de ajudar o próximo. Deus está falando de amar o próximo. Jesus disse em João 13, um novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento de Jesus, gente? Qual é o mandamento dele? Amem-se como eu vos amei. Nisto saberão que sois meus discípulos. Se fizerem o quê? Tiverem uma roupa de crente, não é isso? Não, se amarem uns aos outros. Essa é a marca do crente. Amor. Então, assim, não é simplesmente sobre ajudar. É amar. Amar é um negócio mais profundo. Paulo explica o que é amar em 1 Coríntios 13. Quando ele fala sobre os dons, ele chega no amor. Aí ele fala que amor é o seguinte, olha o que ele fala sobre amor. O amor é um negócio paciente, bondoso, não tem inveja, não se orgulha sobre o outro, não se vangloria, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu irmão, você tem isso aqui por alguém que não é seu filho? Diga a verdade. É fácil? Isso aqui é querer muito bem da pessoa. Só pode não valer nada, mas você gosta, você quer o bem da pessoa, você quer fazer o bem para ela. Mas é um miserável, mas eu quero fazer o quê? Amor, eu quero fazer o bem para ela. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Amor é isso. Amor é esse negócio misterioso. Amor é esse negócio esquisito. Que você está com a pessoa e acabou, você ama, você vai fazer o bem, você não desiste, você quer o bem, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, e perdoa, e supera, e ama, e investe, e tem paciência. Gente, isso aqui, ninguém consegue por alguém que não seja seu filho na carne. Isso aqui ninguém consegue. Isso aqui só se consegue por milagre. Presta atenção. Paulo diz em Romanos 7 que o homem natural, ele pode concordar com a lei de Deus na cabeça dele. Ele disse, eu concordava. Na minha cabeça, eu dizia, poxa, massa, isso aí mesmo, amar o próximo, fazer o bem, ajudar as pessoas. Mas na prática, eu não conseguia viver esse amor de verdade. Eu não conseguia cumprir a lei. Cumprir a lei é viver o amor. Entende, gente? O que é cumprir a lei? Romanos 13... O amor é o cumprimento. Paulo fala em Romanos 7, eu não consigo cumprir a lei na carne, eu não consigo amar na carne. Ok, gente? Estão entendendo? Eu não consigo viver esse amor na carne, não consigo. Era impossível, eu não conseguia. Tinha uma lei mais forte do que eu, a lei do egoísmo, a lei do mérito, a lei do meu orgulho, a lei da minha carne, que suplantava o amor dentro de mim. E eu não conseguia. Ele até usa o exemplo de cobiçar. É bem ilustrativo. Ele fala assim, ó, a lei dizia não cobice, aí que eu cobiçava mesmo. Porque cobiçar isso, em vez de você querer dar, é você querer tirar do outro. Ele fala isso em Romanos 7. Eu não conseguia. Aí ele fala, Romanos 8 ele fala, né? Mas então veio o Espírito. E o que era impossível para mim na carne, ele fez. Então só o Espírito nos leva a cumprir a lei, Paulo está dizendo em Romanos 8 agora. E o que é cumprir a lei, gente? Vocês não estão entendendo nada hoje, né? O que é cumprir a lei? Se só o Espírito me leva a cumprir a lei, só no Espírito eu consigo verdadeiramente amar. Ok? Só isso. Então, na verdade, aí o que acontece? Quem desprezar o Espírito, o que acontece? Ele tenta amar na carne. E aí, como a carne não ama de verdade, o que acontece? Ele se orgulha. Ele até amando, despreza o outro. Você entende? Por exemplo, o fariseu e o publicano, Lucas 18. O fariseu cumpria todos os mandamentos.
que tinha de oferta para dar aos pobres, fazer as coisas, a justiça, não sei o quê, tudo. Mas o texto fala que ele desce sem a graça de Deus, por quê? Porque ele desprezava o outro, mesmo fazendo tudo certo, fazia na carne. E quando você faz na carne, você faz por um momento, aquilo não se sustenta. E não que você faça aqui, você desfaz lá. Você faz aqui e humilha lá. Você entende? É assim que funciona na carne. Não se sustenta. Não é real. Não permanece, é hipócrita, é mentiroso, é fingido, é encenado. Então Paulo fala, a única maneira de fato de amar de verdade é pelo Espírito. É o Espírito que gera o amor. E o Espírito gera o amor na consciência da graça. Gente, o que João fala em 1 João 4? Ele fala assim, ó, não, nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Esse é o amor genuíno. O amor genuíno é o amor de quem é amado, de quem se vê amado. E por isso que ele não se vangloria, por isso que ele não se orgulha. Por quê? Porque é um amor humilde, um amor recebido pela graça. Mas isso é milagre. Isso é espírito em nosso coração, gente. Ninguém faz isso se não for pelo Senhor, porque se fizer sem a graça, faz no... Porque, pronto, para vocês entenderem bem, ó, o que Paulo fala, ó? Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, sem amor, eu nada serei. Espera aí. Então, é possível alguém dar todos os bens aos pobres e não amar? E por que ele faz isso, então? Por orgulho. E como ele, observe, mas pastor, mas isso não é uma coisa boa? Não é sustentável. Porque ele vai dar todos os bens aos pobres por orgulho. O que é que o orgulho quer, gente? Recompensa. Ai, muito quem é minha discípula mesmo? Graça. Vamos dar graça. Não podia ser minha discípula mesmo. O que é que o orgulho quer? Recompensa. Então, se não voltar, ira. O que é que o orgulho faz? Despreza o próximo. Leia Lucas 18. O Senhor contou uma parábola sobre aqueles que confiavam na sua própria justiça e faziam o quê? Desprezavam. Quem se orgulhar, despreza o outro. Então, não é você ajuda um aqui e humilha o outro ali. Você fica amargo. Você semeia contenda, divisão, carnalidade. É o que Paulo ensina em Gálatas 5. Eles tentavam se aperfeiçoar na carne. O que estavam acontecendo? Estavam devorando uns aos outros. Aí Paulo fala, só o Espírito cumpre a lei. Isso é tão profundo, gente. Que o Senhor te faça compreender a profundidade disso. Mas diga assim, meu irmão, você não consegue cumprir a lei. Diga, você não consegue amar. Você não sabe amar. Você não sabe. Não sabe, você não consegue. Então, aí vamos lá para a gente encerrar a parábola do bode e da ovelha, para você entender. Vamos lá. O Senhor vai reunir todo mundo. O Senhor vai reunir todo mundo. E vai dizer, começar a separar. Os anjos separaram a galera. Ó, separa, aquele para lá, aquele para cá, aquele para lá, aquele para cá, aquele para lá, aquele para cá. Mas pastor, eu congregava na mesma igreja daquele ali. Oh, Senhor, eu congregava na mesma igreja daquele cara. Mas você para lá. Você para cá. Será que você está para... Será que é por CEP? Porque eu moro na rua de fulano. Não entendi nada. Você entendeu alguma coisa, fulano? Não entendi nada também. É para cá, você para lá. Você para cá, você para lá. Acho que Pato estão botando os pentecostais, viu? Acho que para cá os reformados. Não, mas fulaninho, o pentecostal está lá. Eu fui reformado. Não estou entendendo nada. Aí eu imagino aquele bug. Eu imagino a pessoa tentando entender por que estão indo para um lado ou para o outro. Presta atenção como isso é poderoso. Aí o Senhor começa a falar o motivo. Vocês estão entrando no reino porque fizeram isso para mim. Vocês não estão entrando porque não fizeram isso. Gente, ele fala assim, vocês estão entrando porque vocês oraram muito, é assim? Porque jejuaram muito, é assim? Profetizaram, curaram, fizeram aquela vigília, não aguentei. Quando eu vi aquela vigília, 6 horas, assim, aí eu disse, Gabriel, bota o nome dele no livro da vida, bota, não tira mais, não cai. Pelo contrário, se você ler o final do Sermão do Monte, ele fala o contrário. Muitos naqueles dias me dirão, profetizamos,
coramos em teu nome, e ele dirá: apartai-vos de mim. Observe que o fruto, o fim de toda espiritualidade é o amor. Não é espiritualidade por espiritualidade, não é culto por culto, não é oração por oração. Deus não precisa da sua oração para nada, é você que precisa orar. É você que precisa louvar, é você que precisa ouvir a palavra. Deus não precisa disso para nada. Deus não se impressiona com nada disso. Mas vamos lá. Para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para cá. Vocês fizeram, entra. Vocês não fizeram, fora. Condenação. Só que aqui tem um detalhe extraordinário. Perceba que o grupo que fez fala assim: Senhor, quando nós fizemos para o Senhor? Quando que nós fizemos para o Senhor? Nós nem vimos. Era o Senhor ali. Fulaninho, rapaz, era o Senhor. Gente, observe, eles não estão fazendo por uma obrigação religiosa. Não sei se entender. Eles não estão fazendo, não, é porque o Senhor mandou, é para Jesus, olha, ali é Jesus, ó. Eu tenho que fazer. Não, eles estão fazendo porque essa é a nova natureza dele. Perceba, o Senhor separou, ele botou um detalhe importante aqui, ó. Ele separou duas espécies de animais que são próximas, mas são diferentíssimas: ovinos e caprinos, ovelhas e bodes. Eles se parecem, mas têm naturezas diferentes. Ovelha, mais mansa, submissa, de grupo. Bode, teimoso, independente, né, representa mais o egoísmo. As ovelhas faziam, não porque estavam cumprindo uma obrigação, elas faziam porque era a natureza delas. E o bode, por que ele não fez? Porque é a natureza dele. Então quem fala assim: Senhor, os bodes falam: Senhor, mas nós te vimos. Como assim? A gente não fez para o Senhor? Como? Não, Senhor, a gente não sabia que era o Senhor. Não, peraí, não vale, 2 anos não vale, não estava aqui na lei. A gente não viu. Não chegou o aviso para a gente, não chegou o informativo da igreja: ó, façam porque é para o Senhor. Não, a gente não viu, Senhor. Se eu soubesse que era para o Senhor, é o que eu estou falando. Se eu soubesse que fulaninho chato pra caramba era o Senhor, poxa, eu tinha amado ele. Eles só fazem por obrigação. Eles não fazem por natureza, porque eles não têm nova natureza. A ovelha faz sem saber que faz, porque é a natureza dela. E o bode só faria se fosse obrigado, porque é a natureza dele. Por isso que muitos, quando ouvirem essa palavra aqui, hoje, vão sair doidos, procurando pobre, procurando mendigo, procurando. Mas vai durar uma semana. Porque semana que vem vou pregar outra coisa. E você vai esquecer o pobre. Outros nunca vão nem ouvir essa pregação aqui. Mas estão todo dia fazendo. Sabe por quê? É a natureza deles. Pastor, finalmente então é para a gente fazer o quê? Que eu estou aqui me cagando de medo já desse negócio. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não tem nada que você possa fazer. Você literalmente está lascado. Porque se você fizer forçado, você é bode. Se você faz sendo ovelha, você faz sem nem pensar nisso. Você está assim: será que eu faço? Mas você já faz. E aí? Porque olha o mistério do Evangelho. Porque não é para focar no se eu faço ou se eu não faço. É para focar em ser uma nova criatura. Nicodemos, uma pessoa que talvez fosse melhor do que todos nós aqui em termos de moralidade, ética, respeito e tal, chegou para o Senhor e falou: Senhor, estou convencido, o Senhor é o rei,
Rapaz, o Senhor é o Messias. O Senhor é. Como é que eu faço para participar? Como é que eu faço? O Senhor falou, não tem como, Nico. Você não pode fazer nada. A única coisa que poderia fazer você entrar é nascer de novo. Alguém aqui escolheu nascer? Mas disse, eu vou nascer. Alguém se gerou no ventre da mãe? Alguém fez o próprio parto? Ninguém se gera. Ninguém se faz nascer. É gerado. E alguém faz você nascer. Por isso, que a única coisa que o Evangelho nos convida a fazer todos os dias é dobrar nosso joelho e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Transforma a minha vida. É o clamor do Salmo 51. Cria em mim um coração puro. Porque eu não dou conta, eu não consigo, eu não vou fazer direito, eu não consigo me transformar em ovelha, eu não consigo, só o Senhor pode transformar a minha vida. Eu sou mau, eu sou perverso, eu sou pecador, eu não amo, eu desprezo. Você confessa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então a gente tem que fazer o quê? É por isso que a gente tem culto, que a gente tem pregação, que a gente tem louvor. É para que a gente se renda a Ele, para que Ele nos transforme, é isso. Não é para se empoderar, para culto por culto, oração por oração, profetizar. Não, é para se transformar, é só isso, gente. E a prova de que isso está acontecendo mesmo é você amando. Se você não estiver amando, clama mais, Senhor, não estou amando. Mas eu recebi um dom, eu preguei bem, eu cantei, eu fiz. Se não estiver amando, está errado. É por isso que essa espiritualidade que tem um fim em si mesma, ela é tão prejudicial, porque ela entorpece e ilude. A pessoa pensa porque sentiu um negócio, sentiu uma energia, e cantou, e profetizou, e não sei o quê, que ela está bem. Não está. Se você não estiver amando mais, cada vez mais, porque o caminho do justo o caminho do Senhor ele é progressivo em amor. João 13 começa assim, e o Senhor amando os seus, os amou até o fim. O caminho verdadeiro é de amor progressivo. Você não está vivendo nada de verdadeiro com Deus. 1 João 4:20, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Está se enganando. Eu te falo, talvez o culto está te fazendo mal. Porque sente um arrepio, poxa, massa. Uma alegria. Não. Você entende? Eu vou parar que hoje que eu já falei muito. Mas em nome de Jesus, essa é a nossa postura, esse é o nosso clamor, essa é a nossa busca. Para quê? Para cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nos amemos. Então, ora, Senhor, me ajuda a amar, me ajuda a perdoar, me ajuda a ser uma bênção, me ajuda a ser generoso. Senhor, eu estou sendo egoísta. É isso. Aí o pessoal inverte. Não, você jejua para ter poder. Você não sei o que para ter poder. Você quer ter poder? Poder de quê, irmão? Pelo amor de Deus. Poder para quê, meu irmão? O poder do Evangelho é poder para amar. Se não for para amar, não serve para nada. É para amar, é para isso. É isso que Deus quer, gente. Só que você não consegue amar sozinho, entende? Porque você consegue se você era orgulhoso. Eu amo. Não consegue. Você fala, eu não amo, eu sou um miserável. Aí Deus diz, pronto, eu coloco o meu amor em você. E naquele, coisa linda, naquele grande dia, aleluia, as ovelhas, e aqui eu encerro, não fechar no encerro. As ovelhas não estarão assim, agora, sabe o que ele vai falar? Porque eu fiz. Sabe?
Não, elas estavam lá de boa, assim, pô, rapaz, o bicho está pegando aqui, viu? Rapaz. Elas vão dizer, entre porque vocês me agradaram. A gente? Sério? Porque a humildade da ovelha é assim. Ela vai fazendo a nova natureza. E ela não tem segurança de que ela faz. Não, porque o que ela faz é tão pouco ainda. Ela sabe que é pouco diante da graça que ela recebeu. Amém, meus amados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pedir graça a Deus. Pode ser. Pastor, então não é para eu orar mais, é para você orar mais, para poder amar mais. Se o fim não foi esse, não. Provérbios diz, agora não lembro onde está o capítulo, mas fala que a oração do ímpio, e o ímpio é esse, aquele que não ama, ela é uma afronta a Deus. Pastor, não é mais para o culto? É para você vir aprender a amar mais. Ah, mas é só sobre isso o evangelho? Ah, não quero não. Vá lá, bode. Eu sei que você não quer isso. Mas o evangelho é isso. E as ovelhas, eu não sei, quem sou eu para dizer que sou? Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que os anjos naquele dia separarão bodes e ovelhas. Como os anjos separarão joio e trigo. Meu papel é todos os dias dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda. É o que eu quero. Eu quero amar. Eu quero te agradar. E eu sei que o que te agrada é isso, Senhor. Te agrada é isso. E aí quando você, quem sabe, se vê no seu dia a dia, cada vez mais amando e ajudando. Você vê aqui, gente, enfermo. Olha o problema diferente. Enfermo, nu, o faminto, o preso, o estrangeiro. É muito amor, gente. Para lidar com tanta mazela assim, é muito amor. Mas isso não é o que nos salva. O que nos salva é Jesus na cruz, amém? Ele que nos salvou dos nossos pecados. Mas esse é o sinal, essa é a evidência da salvação. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas aí vem o 10. Porque vocês foram feitos por Deus em Jesus Cristo para as boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. A salvação nos coloca nas boas obras. Então a gente está aqui aprendendo tudo isso aqui, sabe para quê? Para tratar as pessoas melhor. A minha expectativa não é que você diga, agora rapaz, pastor pregou, não, eu tenho que saber igual esse pastor. Não é isso. Amém, que Deus te dê fome da palavra, você quer convencer, mas amém, mas não é, agora eu vou. Não é isso. É você ser uma pessoa melhor para todos que te cercam. Ser um funcionário melhor, um patrão melhor, um marido melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um filho melhor. E ajudar e manifestar a graça de Deus. Amém, gente? Então semana que vem eu vou esperar só as ovelhas. Brincadeira, a gente tem que ter baixo e discernir, né? Que é brincadeira, essa parte é brincadeira. O bode pode vir também. O bode é arrogante. O quê? Eu? Se eu soubesse, eu fazia. A ovelha diz, eu fiz. Vê a diferença? Evangelho é isso, gente. Não digo que tenham vivido, mas eu quero. Se eu for meio bode, que o Senhor me... Meio bode aqui é um fauno, né? Sei lá. Alguns entenderam. Que Deus me transforme. Que Deus me transforme. E eu queria que você pedisse isso ao Senhor hoje. Vamos cantar para a da canção aqui? Depois a gente vai orar junto para encerrar. Renova-me, Senhor Jesus.
quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. porque tudo que há dentro de mim, ó Senhor, muda. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Me ajuda, Senhor. necessita mais de ti. Mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor, Põe em mim teu coração. porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. ó Senhor, eu quero orar junto com os meus irmãos, pedindo a tua misericórdia, Senhor. Porque quantas vezes, Senhor, estamos tão longe desse amor profundo e verdadeiro e genuíno e desinteressado, que crê, que suporta, que não busca seus próprios interesses. Meu Deus, às vezes esse amor nem passa pelo nosso coração, Senhor. Mas, Senhor, quem não ama não te agrada, quem não ama não te conhece. Meu Deus, se revele a nós. Meu Deus, nos transforme. Meu Deus, não nos deixe ser bode, Senhor. Senhor, não nos deixe ser bode, Senhor. Não nos deixe ser bode, Senhor. Que não nos iludamos com nossos cultos, com nossas orações, com nossos louvores, com nossos jejuns. Que isso não vire um entorpecente, Senhor. Mas que eles gerem em nós o que o Senhor quer, que é o fruto do Teu Espírito. Sim, Pai, derrame dons, derrame graça, derrame poder sobre nós, mas para o fim, que é o amor. Porque se não for amor, não é nada, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos faz ovelhas, Pai. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação no Santo Espírito de Deus seja contigo, com a tua casa. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Boa semana.